Olá, eu sou a Nássara e hoje estamos aqui para mais um episódio do IPOGcast Rondônia, para falar sobre o que o mercado realmente valoriza e o que ninguém te conta sobre carreira. Durante muito tempo, a gente acreditou que, para crescer profissionalmente, bastava estudar, dominar a parte técnica e acumular experiência. Mas hoje o mercado mudou. Hoje a informação está em todo lugar. A tecnologia evoluiu em uma grande velocidade. A inteligência artificial executa tarefas que até pouco tempo atrás dependiam exclusivamente das pessoas. Então surge uma pergunta inevitável: se o conhecimento técnico está cada vez mais acessível, o que realmente vai diferenciar os profissionais daqui para frente? Para conversar sobre isso, nós trouxemos uma convidada que acompanha de perto essas transformações. A Mayla é sócia da Resolutes Consultoria, atua há anos no desenvolvimento de pessoas e organizações, é diretora de ensino e pesquisa da ABRH e também especialista pelo IPOG em gestão de projetos e processos. Então fica com a gente, porque essa conversa não é apenas sobre o futuro do trabalho, é sobre como continuar sendo relevante em um mercado de trabalho que muda todos os dias. Seja muito bem-vinda, Mayla. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite e estar aqui hoje conosco aqui no IPOGcast Rondônia. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional. Legal, eu que agradeço o convite, fiquei bem animada, bem feliz. A minha trajetória profissional começa muito cedo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos eu já trabalhava. Inclusive, algo curioso é que antes de fazer 16 anos eu já participava de entrevistas sem nem ter idade para começar a trabalhar. Porque eu queria muito ir para o mercado de trabalho. Eu não queria ficar naquela coisa de ajudar em casa, que minha mãe fazia a gente ficar ajudando assim nas tarefas de casa, eu não queria. Então comecei a trabalhar muito cedo. Entrei na faculdade ali com 19 anos, fiz Ciências Sociais, um curso bastante teórico, mas um curso assim que hoje me deu uma amplitude de olhar, né? E um pensamento que eu misturo muito para construir essa minha trajetória, que é uma trajetória que continua, né? Acho que a vida toda a nossa trajetória está acontecendo. A minha primeira formação que eu mais queria fazer, meu sonho com 15 anos era ser jornalista, olha só. Eu queria ser jornalista, mas aí fiz Ciências Sociais, não fui para a área acadêmica, preferi estar mais ali em mercado mesmo. Então comecei a desenvolver outras habilidades, fazer outras pós-graduações aí da vida, outros cursos livres também. E hoje, tudo isso para chegar ao que eu faço hoje, né? Eu sou sócia de uma consultoria de treinamentos e gestão chamada Resolutes, e lá eu atuo com uma coisa que eu gosto muito, que é facilitação de grupos e treinamentos. Então, hoje é isso que eu faço, trabalho com treinamentos, com desenvolvimento humano, desenvolvimento de equipes e de pessoas, mas isso começou lá atrás ainda, né, quando o meu olhar ficou muito direcionado para isso, né, para como as pessoas se comportam, como elas se relacionam com as outras pessoas, com a cultura do lugar, com as instituições. Então começou lá atrás e aí estou em plena construção, porque eu acho que vai ser assim a vida toda. Perfeito, Mayla. Até pegando um gancho, né, no que você está dizendo, é engraçado essa questão de como a gente sai para várias áreas de atuação ao longo da nossa trajetória profissional e a gente termina levando essa bagagem toda, né? E até entrando um pouco no tema que a gente vai conversar hoje, o conhecimento técnico, esse mesmo que você trouxe, né, na sua apresentação, ele por muito tempo, ele foi aquilo que era suficiente, o diferencial dos profissionais, né? Então, quanto mais você estudava, quanto mais você sabia, tecnicamente, bastava para você se destacar no mercado de trabalho. Só que, ultimamente, o mundo mudou bastante, né? Com a questão da tecnologia, da inteligência artificial, a informação cada vez mais está acessível a todos. Um profissional, uma pessoa, ela consegue gerar um texto, uma imagem, né, numa rapidez muito grande. Então, na sua visão, o que diferencia o profissional hoje, visto que essa informação está toda disponível para todos? Para começar, a informação está aí, mas qual informação as pessoas estão buscando, como elas estão processando essas informações, misturando essas informações e fazendo um uso um pouco mais qualificado dela. Então, as coisas estão aí, né, acontecendo hoje com muito mais facilidade. Mas a forma com que as pessoas assimilam as informações, buscam, a
curiosidade ainda faz muita diferença na desenvoltura desse profissional. Então, assim, o conhecimento técnico continua sendo o primordial, né? Continua sendo o básico, continua sendo o pré-requisito. Mas aí vem o adicional de não bastar saber qual botão apertar, né? Então, assim, não basta eu conhecer especificamente daquela área que eu me propus a atuar. Eu vou ter que entender de outras coisas, eu vou ter que ampliar o meu olhar sobre o que eu faço. Dependendo da área que atuo, eu vou ter que entender de mercado, eu vou ter que entender de usabilidade, como que o cliente ou as pessoas que usam os meus serviços, como que elas querem, como que elas desejam, como que elas pensam. É o que a gente chama de uma habilidade, inclusive comportamental, chamada de visão sistêmica. Então, não é mais eu entender, sei lá, eu sou da saúde, por exemplo, né? Então, eu sei o que há de mais atual ali na minha área de saúde, ou na área de beleza. Mas eu vou ter que entender de gestão, por exemplo, que eu não pensava antes, que essa também era um conhecimento que eu precisava desenvolver. Então, o conhecimento técnico, sim, ele ainda é a base e é o mais importante, mas agora a gente vai cada vez mais adicionar outras necessidades, ou seja, como você se comporta, como você pensa, como você reage, como você inova, ou seja, como você faz diferente, como você cria outras possibilidades. Tudo isso vai deixando, inclusive, a própria profissão mais interessante, porque senão fica aquela coisa muito robotizada, né? Muito mesmice. E eu acho que é isso, e a gente nem sabe o que vai ser daqui para frente também, né? É lidar também com essa incerteza do futuro do trabalho, do futuro dos negócios. A gente está nesse momento de incerteza. E saber como lidar com a incerteza do futuro é uma habilidade, inclusive, né? Habilidade de pensar assim, como que vai ser daqui a um tempo? Como que... veja, se todo profissional, toda empresa, todo negócio parar e falar assim, como era há 10 anos atrás, o que mudou? Você pode fazer uma lista ali de 10 coisas que mudaram. Aí você tem que se perguntar o que você mudou, o que você acrescentou. Então, veja, o mercado muda, o seu negócio muda, a sua área muda, portanto, você também precisa mudar. Beleza, isso é como se fosse um diagnóstico, assim, de você olhar para trás. E se você fizer esse mesmo exercício e pensar, eu sou esteticista, eu sou jornalista, eu sou enfermeira, não importa. Como que vai ser a minha profissão daqui 10 anos? Como que será que as coisas vão estar acontecendo? Só esse exercício de imaginação já faz a gente despertar essa curiosidade e também pensar nessas outras habilidades que a gente vai ter que desenvolver para se manter ativo e necessário num mercado aí em uma velocidade de mudança jamais vista, sem precedentes, né? Não, com certeza. Isso tudo que você falou faz muito sentido, né? Muito relevante e até trazendo um pouco do que você falou num pouquinho tempo atrás, com relação à curadoria de conteúdo, como você fala. Isso eu acho muito interessante. Por quê? Normalmente a gente termina, né, focando um aprendizado numa área técnica dentro da nossa área de atuação. E é engraçado que a partir do momento que eu passei a estudar sobre outras profissões, eu passei a ter insights das outras profissões para a minha profissão, né? Para a minha atuação. Então faz muito sentido isso que você fala, quando a gente não pode ficar com um olhar só fechado para aquilo. Eu sou arquiteta, então só vou olhar coisas de arquitetura. Tá, mas aí se eu vou olhar alguma coisa de saúde que vai remeter, que vai trazer uma inspiração, um insight para um projeto que eu vou fazer numa casa. Então, eu acredito que o profissional que ele se destaca no mercado é quando ele tem esse olhar amplo, não só para a profissão dele, né? E quando você fala também, Mayla, a respeito dessa provocação, né? Porque eu acho que quem está assistindo, né, já fica, ai meu Deus, eu nunca pensei nisso. Eu pensar hoje como está a profissão, o que eu posso fazer, o que está tendo aí de relevante no mercado, mas e o amanhã? Né? E como é que eu lido com isso? Porque ninguém sabe como é que vai ser o amanhã. Exato. E tem uma autora que eu gosto muito, uma futurista. Eu sempre gostei de coisas do futuro, assim. Eu sempre li livros futuristas, assisti filmes futuristas.
Eu gosto desse exercício da imaginação. Eu acho muito interessante olhar para o que foi, olhar para o que pode ser, né? E tem uma futurista brasileira chamada Marta Gabriel que ela fala assim, o futuro dá sinais. Então, a gente não sabe exatamente, mas há sinais. Inclusive, existe metodologia para você entender o que pode acontecer na sua área. Mas tudo bem, você não precisa mergulhar e ser um expert nisso, mas você pode, pelo menos, começar a observar esses sinais de mudanças. Porque senão, quando você pensa que não, o seu produto já não é mais necessário, a sua profissão já para de existir ou ela já começa a declinar. Então, observar assim, tô achando que o rumo é para lá. Tem várias formas da gente observar esses sinais. O fato é que todas as profissões, eu não sei se todas, né? Todas talvez seja demais, mas a boa parte das profissões e dos negócios precisam estar atento a essas mudanças de sinais para além da onda do momento. Então, existe sempre uma onda do momento, aquilo que tá assim, todo mundo naquela, mas para além daquilo ali tem outras coisinhas que é importante observar. Então, ficar atento. E a gente faz muito isso observando outros lugares, outros espaços, outras áreas. Então, se você é da saúde, vai olhar como é que tá uma área mais concreta, de repente, uma área totalmente diferente da sua. Se você é do mercado financeiro, vai olhar, sei lá, para uma área de... É estranho, porque o ser humano gosta de ficar muito no que é familiar, né? Mas quando a gente ousa conhecer outros modelos, ampliar o repertório, conversar com outras profissões, sabe, gente, perguntar como é que é para você, como que você imagina que vai ser daqui uns 5 anos, quais desafios você percebe na sua área, isso é muito enriquecedor. E é desta forma que a gente vai percebendo os sinais, né? São essas trocas um pouco mais produtivas, um pouco mais curiosas, e que é muito simples de ter, você tá o tempo todo aí em torno de tantas pessoas, tantas áreas, tantas profissões, mas é ligar esse radar de buscar entender um pouco mais, porque isso tira a gente desse conforto e também nos provoca a estar nessa constante evolução, nessa constante busca por melhorar o que você faz na sua área, independente de qual seja a sua área. Eu me inspiro muito olhando para outros negócios, eu adoro conhecer histórias de outros negócios, desafios de outros negócios, o que está rolando aí, que é para eu também crescer com eles, né? Então, já pegando o gancho, Maila, do que você disse a respeito de tendências, como que o profissional ele pode se manter atualizado a respeito dessas tendências de mercado? Tá. Muitas áreas lançam estudos de tendências, né? Se você buscar lá, lembra que você falou que a informação está aí? A gente tem que ir atrás da informação e consumir a informação. Então, tem muitas áreas que lançam anualmente, de 2 em 2 anos, estudos de tendências. Então, são profissionais que se debruçam sobre aquele tema, que vão lançar ali as suas hipóteses. E são estudos assim que a gente consegue consumir muito rapidamente. Você tira ali um tempo e você já consegue ler. Então, qualquer pessoa de qualquer área pode buscar quais são esses estudos da sua área, correspondente ao seu interesse. Então, essa é uma forma um pouco mais formal, vamos dizer, da gente entender o que pode estar mudando. Mas existe uma coisa muito básica do ser humano que são as nossas conversas, que são as nossas interações. Mas quando a gente faz isso de uma forma mais intencional, então, por exemplo, você trabalha ali numa área de cosméticos, você é engenheiro, arquiteto, biólogo, enfim, vamos pegar aí qualquer área. As conversas que você pode ter e você sair com essa intenção de entender um pouco mais. Então, sabe, essa semana eu quero conversar com alguém de uma área que é totalmente diferente e vou perguntar algumas coisas. Vai fluir, isso vai fluir. Então, isso está à nossa disposição. Acontece que a gente fica, muitas vezes, muito naquele grupo fechado. Então, você só conversa com os seus, você só interage, você só vai nas formações que são muito do seu interesse restrito. E a gente ampliar esses relacionamentos nesse sentido, com essa intenção. Saber assim, cara, o que está sendo desafiador para você? Antes não existia podcast, agora existe o podcast. Beleza, mas o que está sendo desafiador também nessa área de gravação de podcast? Antes não existia tal serviço. E agora, como é que isso tá? E a gente fazer essas perguntas.
observar também. É outra coisa que está assim à nossa disposição, né? Observa, eu falo, a vida, ela é cheia de símbolos e ela está o tempo todo nos ensinando. Você sai, você vai na padaria, você vai ver um modelo de atendimento, você vai ver um modelo de negócio, uma forma de receita, quais são os produtos, como eles estão organizados na padaria. Então, o tempo todo é assim. Eu vou para academia, eu estou olhando, nossa, como eles mudaram o jeito de organizar aqui. Olha as aulas que agora tem. Olha o profissional de educação física, como que ele está fazendo agora? É isso. Então, os recursos estão aí, mas a gente tem que fazer isso, que é muito do fator humano, que é tentar entender as coisas um pouco mais, ter um pouco mais de curiosidade, ficar menos distraído. Então, assim, é muito simples. Você sai de casa, você conversa com o Uber. Pode falar Uber, gente? Pode. Ah, tá. Você sai de casa. A voz da Len vai seguir. Você sai de casa, você pega um aplicativo, você vai estar tendo um diálogo ali que você pode aprender algo. Você vai na farmácia, você fala, nossa, interessante, não tinha tanta farmácia aqui, agora tem, o que está acontecendo? São dicas, o tempo todo a gente está recebendo várias dicas dos profissionais que a gente está ali sendo atendido por eles. Isso é a vida acontecendo, esse é o mercado acontecendo, isso são os profissionais mudando. Eu vou com a mesma dentista há 21 anos, eu tinha 19, tenho 41, 21. 21 anos com a mesma dentista. E eu acho muito engraçado como ela fala assim, por exemplo, a Mayla, antes falavam que tal produto era bom. Agora saiu um estudo recente que já está dizendo que não é mais interessante usar isso aqui. E ela já é uma senhorinha, eu morro de medo dela parar de atender, porque eu não quero trocar de dentista, eu tenho medo de dentistas. Somos duas. Então eu sou fiel a ela. Mas assim, eu fico observando a evolução dela, o jeito que ela atende, o que ela colocou de novo no consultório. Então, nós temos tudo isso, mas a gente precisa prestar atenção. Porque senão quando a gente fala, nossa, como é que pode, tudo mudou? Será que é tão rápido assim? Ou a gente que não percebeu? Então, você pode estudar, você pode ir para a sala de aula, você pode ler os materiais, mas você pode ouvir histórias, você pode estar no dia a dia um pouco mais atento também e perceber esses sinais de mudança. Engraçado no que você fala é que com certeza isso é super válido, né? Quando a gente no nosso ambiente de vida mesmo, mas a nossa rede de relacionamento também. Às vezes a gente tem amigos que são profissionais de outras áreas que a gente não sabe nem o que eles fazem, quais são os desafios que eles passam, né? Quais são as novidades no mercado específico deles, e tá super a nosso alcance. Né? Só que a gente não é intencional. Né? Olha só, em tudo isso, veja. Olha só, a gente tá aqui conduzindo, mas a gente também tá aprendendo, né? Pra tentar aplicar. Em que interessante. Ontem eu dei um treinamento e aí, ao final do treinamento, eu comprei uma caixa de chocolate Prestígio. Prestígio. E eu quis encerrar, era sobre habilidades e comportamentos. Eu falei, cara, eu preciso encerrar no alto com essa galera, assim. Pra eles, eu falei, você tem que saber o que é o seu ponto forte, gente. Vida adulta é isso. Você tem que saber assim, olha, aqui eu nado de braçada. Beleza, falamos sobre habilidades, 2 dias inteiros. Na hora de fechar, eu peguei a caixa de Prestígio e falei, todo mundo quer prestígio. Todo mundo quer ser prestigiado, ser reconhecido, falar assim, nossa, que bacana isso que você faz, que diferente. Mas agora vocês vão, antes de pegar um chocolate, vocês vão dizer em alto e bom tom, ou seja, se autopromover, né? Qual é o seu ponto alto? O que você é bom? Aí eles estavam com uma lista das habilidades. Eu falei, se não lembrar, consulta a listinha, fala, opa, isso aqui eu sou bom. E na hora que cada um pegava a caixinha e falava assim, olha, o meu prestígio é... Por exemplo, sou uma pessoa muito atenta aos detalhes. O meu prestígio é que eu estou sempre me atualizando na minha profissão. O meu prestígio é que a minha comunicação escrita é muito boa. Independente de qual era o seu prestígio. E isso é uma forma da gente se reconhecer e se autopromover. Mas o primeiro passo é você saber isso, né? Você realmente ser capaz de se observar e falar assim, cara, eu sou boa nisso aqui. Óbvio que a gente também tem que ser capaz de falar assim, cara, não tá legal tal coisa. Isso é a autopercepção apurada. Mas você também saber pegar o seu prestígio e te entregar o seu próprio prestígio, de falar assim, nisso aqui o meu negócio é diferente. Isso aqui eu
quando eu vou atender um cliente, eu ofereço dessa forma. E às vezes, gente, para quem, por exemplo, trabalha com coisa manual, eu acho muito interessante. Para quem precisa das mãos, por exemplo, sei lá, minha cabeleireira, o jeito que ela faz o meu cabelo é diferente. Às vezes os produtos são os mesmos, às vezes o ambiente físico é o mesmo, mas ali, o que é o único dela? O que é assim? Aquilo é só você. Então, eu fiz esse exercício da caixinha de prestígio para também provocar aquelas pessoas que estavam ali a pensarem e terem a ousadia de falar isso, de reconhecer isso em roda para todo mundo. É coisa que às vezes a gente acha que é pedante, né? Mas a ideia não é essa, você se autoelogiar ali gratuitamente. Não, é você falar assim, gente, ó, tá aqui, isso aqui pode deixar comigo que eu vou fazer bem. E pronto. Claro, depois a gente pode até falar um pouco mais de também olhar as fragilidades e querer melhorar aquilo que você não tá fazendo tão bem, né? E Não. reconhecer isso. Isso faz sentido mesmo, porque termina que o profissional depende do perfil, né? Então, às vezes, ele foca muito nas fragilidades, às vezes ele foca muito na sua autopromoção e o equilíbrio, que é o ideal. Mas que é difícil a gente conseguir também esse equilíbrio. E muitas vezes, eu me coloco nessa situação. A gente faz o nosso melhor, né? Nem sempre você acredita que está fazendo o melhor, mas você está fazendo bem e simplesmente aquilo, é ponto, né? Eu mesmo não vejo necessidade, né, de me autopromover, mas às vezes, talvez isso faria diferença, se eu conseguisse enxergar, né, melhor e mostrar o que eu realmente consigo fazer melhor. Tem um livro chamado, eu acho que eu posso errar o nome, mas é 90 Dias para Liderar. Esse livro, ele ensina assim, você está numa posição dentro de uma organização e você é promovido. Os primeiros 90 dias, obrigada. Os primeiros 90 dias. Então, assim, quando você está dentro de uma empresa lá numa área e você é promovido, cara, e aí? Aquelas pessoas já me conhecem fazendo aquilo ali, eu não liderava essa equipe, a minha função era diferente, agora eu estou em outra função. Então, ele vai ensinando todo um passo a passo, é um livro denso, não é um livro assim, de uma leitura tão leve, mas é uma leitura muito boa, muito profunda. E ele vai dizendo, tem um capítulo só destinado à autopromoção, de que você tem que olhar e falar assim, bom, você tem que se autopromover, inclusive ali internamente naquele negócio, quando você passa a ser um líder, digamos, e você tem que saber fazer isso. E é difícil, muitas vezes, muitos profissionais, ao serem promovidos dentro, tem muitas empresas que fazem isso, tá? Que elas, ao invés de trazer pessoas de fora para liderar, elas falam, não, a gente vai fazer uma promoção interna. Mas as pessoas precisam dessa trilha. Sim. Ok, eu vou ser promovido, e aí, o que eu faço? Então, traz isso da gente aprender também a reconhecer isso. E ele também ensina, já puxando em um ponto que você trouxe, que tem um outro momento do livro que ele fala assim, cuidado com seus pontos fortes. Então, assim, os pontos fortes, sim, é para você saber se elevar. Mas você também não pode ficar só nele. Então, se você é uma pessoa que se promove facilmente, essa é uma dica muito legal. Você já é uma pessoa muito segura, uma pessoa que não liga, eu falo mesmo que eu sou bom, aí o meu convite então você vai esperar e olhar e colocar um pouquinho mais de atenção na fragilidade, no que não funciona, nas ameaças, nos pontos ruins, porque a sua tendência é se autopromover. Mas se você é uma pessoa que tem uma tendência a focar no ponto fraco, aí você vai fazer o contrário. Você vai tentar dar mais ênfase ao que está funcionando bem. Então é isso, é como se fosse assim, você só escreve com a mão direita, experimenta fazer as coisas com a mão esquerda, pegar a copo, abrir a porta, vai ser mais difícil. E assim é o contrário. Se você tende a ser de um jeito, o seu exercício vai ser ir para o outro lado. E assim sucessivamente. Essa é uma forma de fazer o que você propôs, que é o equilíbrio. A gente equilibra dessa forma. E é o engraçado porque isso entra naquele clichê da gente sair da zona de conforto, né? Que é exatamente isso. Então, e eu faço uma associação com algo, né? Comecei a estar mais ativa nas redes sociais, de quando eu fiz um post falando um pouco de mim. E aí eu deixei a pergunta, o que não tá aí que você Nossa, que me conhece? Que maravilha, cara, que legal. Saiu tanta coisa que eu disse, olha, fulana pensa isso de mim.
né? E justamente a gente tá no piloto automático, a gente tá trabalhando fazendo isso, a gente não pensa isso. E aí, olha só, não tinha parado para pensar nisso. Todo mundo e todo negócio, gente, precisa do olhar externo. Todo mundo e todo negócio. Mas tem que estar aberto ao olhar externo. Então, você foi muito corajosa, porque você colocou lá e aí as pessoas poderiam acrescentar. Isso é o feedback, né? O poder da devolutiva de alguém. Alguém que olha e fala, opa, tem isso para adicionar. Então, um estabelecimento comercial, um profissional, que ele tem essa coragem de falar assim, me fala como que você tá enxergando. Me fala, esses dias a minha instrutora de Pilates falou assim, Mayla, o que você acha? Meio polêmico que eu vou falar agora. Porque, mas assim, ela falou assim, Mayla, com a coisa corta. O que você acha que poderia melhorar aqui? Aí eu falei, vou te falar uma coisa, eu amo tudo, mas eu não gosto de treinar com música. Eu não gosto. Sim. Então, por mim, a aula seria só em completo silêncio, assim, máximo as pessoas conversando. E ela assim, ela achou muito inesperado. Ela, nossa, sério, eu falei, eu não queria música. Então, quando eu estiver sozinha, não precisa ter música. Então, isso é o feedback, é o inesperado, é alguém que fala, isso eu não gosto. E você às vezes está jurando que tá. Espera. Exato. Mas está aberto ao olhar externo. Profissional, eu faço isso sempre, gente. Eu fazia isso com as minhas sócias, de falar assim, principalmente a Letícia, de falar assim, vamos comigo, isso há muitos anos, vamos comigo pro treinamento para você olhar. Eu só quero que você olhe e depois você fale assim, Mayla, tal coisa, aquele momento se perdeu, papapá. É ter essa coragem. E esses dias mesmo eu falei assim, em que você acha que eu posso estar errando? A gente precisa desse olhar externo, né? Claro que vai vir coisas que você fala, nossa, mas o filtro é seu, gente. O filtro é seu, o crivo é seu. Então, você recebe e você retém aquilo que você, na sua compreensão, no seu entendimento, entende que deva melhorar. Assim como qualquer estabelecimento comercial, qualquer negócio pode fazer a mesma coisa. Você recebe aquela informação externa, aquela percepção externa, e você retém aquilo que você entende que pode ser aprimorado. Por exemplo, né, lá no meu Pilates podem continuar com a música. Sim. Mas ela abriu para me ouvir, eu falei, olha, eu por mim treino no silêncio. Não, é verdade. E é muito importante. Eu sempre vou muito nessa, eu sempre pergunto muito, como é que foi? O que você achou? E tal, mas essa questão do olhar, do nosso olhar também é muito importante, né? Tanto o interno quanto o externo, faz todo sentido. É uma mistura, né? E falando um pouco nessa questão das competências, Mayla, o que você acredita que nos últimos anos mudou com relação a isso? Tá. A maioria por exemplo, as empresas que me procuram sempre focam na comunicação. Sempre comunicação interna não tá legal, comunicação comunicação com o cliente, papapá. Mas a comunicação sozinha, ela não, porque é muito mais do que esse momento que você fala. As outras, inclusive a comunicação é a habilidade que mais precisa de outras habilidades, como, por exemplo, o pensamento crítico. Então, assim, pensamento crítico, gestão do tempo. Imagina, olha que competência importantíssima, saber gerir o seu tempo, saber o que você prioriza, o que é importante fazer, o que tem que ser feito agora, onde você coloca a sua energia. E é uma habilidade que a gente não está sabendo como desenvolver muitas vezes. Eu falo a gente não está sabendo pelas coisas que chegam, inclusive como demandas, né? Então, as habilidades que eu vejo que estão sendo as mais necessárias, sim, em primeiro lugar, acaba sendo comunicação, os próprios relatórios. Tem relatórios, né, das habilidades mais requisitadas pelo mercado. De 2 em 2 anos sai um relatório e comunicação sempre aparece. Mas comunicação, o pensamento crítico, que é você ser capaz de analisar alguma coisa, de entender ela com um pouco mais de amplitude, de ter uma visão sobre um assunto e você também saber se colocar naquele assunto, né? Saber discutir um assunto, pensar criticamente. A gestão do tempo, né? Você saber gerir prioridades, o pensamento sistêmico, que é você entender que você faz parte de algo maior, que não é só o seu setor, que não é só a sua área, que não é só o seu negócio. E as coisas estão sempre dentro de algo macro. Então, conseguir entender isso, né? Isso é pensamento crítico. Isso é pensamento sistêmico, né? Planejamento. Conseguir planejar. Visão estratégica. Imagina você ser estratégico com a sua profissão, você ser estratégico com o rumo que você vai dar para o seu negócio, é outra competência. Tomada de decisão.
Imagina, as pessoas tomam decisão intuitivamente. Como que você toma decisão? Como que você toma decisão? Como que você toma decisão? Provavelmente da forma que você vem fazendo há 10 anos, 20 anos. Você já estudou formas de tomar decisão? Existem ferramentas para tomar decisão. Opa, para eu decidir, eu vou fazer primeiro isso, depois aquilo. E a gente quer fazer tudo muito intuitivamente. Eu decido assim, ponto final. Eu sofro para decidir. Gente, existem ferramentas, metodologias, boas práticas para tomar decisão. E como eu gosto de retomar o que você falou no início, as informações estão aí. Buscá-las e aplicá-las no dia a dia, esse é o seu papel, esse é o meu papel. Então, assim, como que eu faço isso? Como que eu decido? Como que eu lidero a minha equipe? Como que eu me relaciono com o meu cliente? Essas e outras são as habilidades. É muito difícil escolher as mais importantes. Porque ontem, inclusive, essa semana que eu dei treinamento sobre isso, inclusive, eu disse muitas vezes, você precisa olhar o seu momento de vida, você precisa olhar a área que você está atuando, o perfil do negócio que você está, os requisitos daquilo que você faz, e você tem que ser capaz de olhar e falar, neste momento preciso ter mais atenção aos detalhes. É uma habilidade chamada atenção aos detalhes, aquela pessoa que consegue pegar no detalhe. Pensa na habilidade que eu não tenho, preciso desenvolver se eu não tenho, então eu tenho que ir atrás de fazer isso. Se eu vou atuar numa coisa que eu preciso ter atenção aos detalhes, então é hora de eu trabalhar essa musculatura, né? Da habilidade que eu tô precisando para aquele momento. Então é muito contextual. Não dá pra gente dizer, é essa e pronto. E ainda tem uma que talvez você não tenha... Ela tá relacionada com tudo que você falou, mas depois que eu, inclusive, fiz o curso de liderança, eu percebi que é a questão da autoliderança. Nossa, total. Como que você vai liderar alguém se você não consegue se liderar? Né? Que aí envolve todo esse seu conhecimento que você tem que ter sobre você, como que você está lidando com as situações, como você está se comunicando, como que você está, né, enfim, buscando evoluir e que faz total diferença. Né? E que a alma disso é a inteligência emocional, né? Isso que é a verdadeira inteligência emocional. Ó. É se autoliderar, você consegue perceber o que está acontecendo só que qual é o ponto? É a hora que o caldo entorna que você vai saber se você se autolidera. É maravilhoso a gente ler um livro, Como se autoliderar, 5 livros, 5 volumes. Você pode fazer 20 cursos, mas você precisa aquele conhecimento, você precisa fazer ele entrar na sua cabeça de tal forma que a hora que o caldo aperta, o caldo entorna, você fala, cara, agora eu preciso ter calma. Agora eu preciso reagir de uma forma diferente na pressão. Agora eu preciso delegar para minha equipe, mesmo que isso seja desconfortável para mim. Então no momento de acontecer, você pegar esse conhecimento e você fazer ele virar algo aplicado. Saber apertar o botão. Só que o problema é que as habilidades comportamentais, de atitudes, ela é um botão invisível, né? É diferente de eu ligar aqui, né? Tudo isso aqui tá funcionando maravilhosamente bem. Mas quando é algo, por exemplo, relacionado aqui dentro, é muito intangível pra gente. Então você vai ter que ir fazendo essa coisa acontecer, mas geralmente é na hora do aperto. É na hora que você, por exemplo, quem tem dificuldade de falar em público, né? Você chega ali diante daquela plateia e você tá nervoso, mão suada, a mão tremendo, a voz, e você tem que lembrar do conteúdo, olhar para as pessoas, falar, olha o tanto de coisa ao mesmo tempo. Mas você treinou aquilo, mas chega ali na hora, essa inteligência emocional, essa autoliderança, ela vai aparecer, porque você vai precisar usar esse recurso naquele momento. E isso vai de encontro ao que a gente começou a conversar, né? Com relação ao conhecimento técnico. Porque eu vejo, dentro do IPOG mesmo, profissionais que estão fazendo conosco terceira, quarta pós, e vamos dizer, se ele é de psicologia, ele entra em teoria cognitivo comportamental, depois ele vai para neuropsicologia, depois ele vai para isso, ou então um engenheiro que vai fazer estruturas e fundações, gerenciamento de obras. E às vezes esquece desse conhecimento que ele é comum para qualquer profissional. Então é um curso de liderança, mesmo que você não vá liderar um time. É um curso de gestão de projetos e processos. Porque no seu negócio ou no seu trabalho você vai precisar montar algo, alguma estrutura, um processo, um projeto. Seja um curso de
ferramentas de inteligência artificial aplicada aos negócios, porque uma hora você também vai precisar disso. Nossa, muito. Né? Tá, você sabe que você me fez lembrar, quando eu estava à frente de uma equipe, eu sempre dizia, vocês precisam ter visão de projeto. Como assim, Mayla, visão de projeto? Gente, entender que é, isso é um conhecimento muito mais técnico, vamos dizer assim, mas é também uma habilidade de comportamento, que é você entender que as coisas têm um começo, meio e fim, que tem uma meta, que tem um tempo. Entender minimamente o funcionamento de um projeto passo a passo ajuda em tudo, gente, ajuda em tudo. Ajuda até organizar as coisas em casa, ajuda a sonhar, ajuda você pegar, sei lá, uma viagem, né? Ajuda numa viagem. Então, assim, visão de projetos. Pense numa habilidade que eu aprendi muito cedo trabalhando com projetos e que isso aí eu levo para qualquer área. Se você me chamar para fazer qualquer coisa, essa visão, eu olho qualquer coisa e eu já penso nela como um projeto, já vira um projetinho assim na minha cabeça. Isso ajuda demais. Então, tá aí uma habilidade que eu não vejo ser muito destacada na maioria das vezes e que eu acho fundamental, assim, entender minimamente. Tudo isso são coisas que você não precisa, sabe? É um sprint, como são os detalhes, não é um processo em linhas gerais. Em linhas gerais, já vai te ajudar muito. E eu ainda acrescento a parte de processos. Porque, assim, eu sou meio bitolada com essa questão de processos. Então, antes de estudar mesmo sobre isso, como eu já tinha uma habilidade para fazer isso, porque eu achava necessário, quando eu fui estudar, eu fazia, mas eu faço isso, eu não sabia que era uma técnica. Já pensou? Né? E aí agora, mas é melhor fazer desse jeito. Porque antes eu fazia intuitivamente, porque eu tinha essa habilidade. E a partir do momento que a gente estuda, a gente consegue, né, incrementar a habilidade que a gente tem e descobrir novas coisas que a gente pode melhorar. Muito bom. Então é aquilo, né? A prática juntando com a teoria, né? Com a técnica, pra gente conseguir evoluir mais. Inclusive, como você disse, né? Você já fazia isso intuitivamente, aí quando você olhou, você falou, opa, tem uma referência bibliográfica para isso. Assim é a minha trajetória com projetos também, porque eu comecei a trabalhar com elaboração de projetos lá atrás, gestão de projetos lá atrás, depois eu fui fazer a minha inclusive POG, a minha pós-graduação em gestão de projetos e processos, e onde eu olhava as referências, assim, gente, é muito bom, porque você olha aquilo que você faz, mas você aperfeiçoa, né? Então, entender minimamente e, claro, se debruçar para aqueles que precisam mais, eu acho fundamental. Perfeito. E, Mayla, assim, para a gente finalizar o nosso bate-papo, qual é a sugestão que você tem para os profissionais que estão, né, buscando se manter relevante no mercado de trabalho? Por onde começar? Tá. Eu acho, vou ir fazer vai ser contraintuitivo agora. Ao invés de ir para o computador, eu acho assim, pega uma folha de papel em branco, sabe? Uma folhinha de papel, vamos voltar ao que a gente fazia antes, uma caneta, e colocar no papel mesmo. Sabe aquele momento de reflexão, de fazer aquelas anotaçõezinhas? Eu lembro, de verdade isso, eu acho que eu ainda tenho. Quando eu pensei em ir para essa área de gestão, de consultoria, eu fui tomar um café com uma consultora. Ela tem esse marco na minha vida profissional. E eu lembro que era uma folha azul, assim, eu fui anotando tudo que eu podia fazer, com quem eu podia falar, com quem que eu posso falar, para quem que eu posso oferecer, quais temas que eu gosto, sabe? Coisa assim de papel e caneta mesmo. E eu guardei isso. Então isso ajuda, inclusive tem várias pesquisas que falam que quando você faz esse processo de anotação, é um outro momento, né? Porque você precisa de um outro tempo do que você faz digitando. Pega um pedaço de papel e começa assim. Anota como era, anota o que mudou. Anota, assim, você gosta do que você se vê fazendo? Como que você se imagina fazendo isso daqui a um tempo? E que tipo de mudanças, de repente, você poderia pensar? E uma outra coisa um pouco desconfortável, assim, que eu acho interessante fazer. Os riscos da sua profissão. As ameaças da sua profissão. Cara, é arriscado. O que é arriscado? Para a gente também ter um pensamento de alternativas, de preparo. Então, anotar as belezas daquilo que você faz, mas também o que pode não estar mais funcionando daqui a um tempo. Porque aí, essa busca pela relevância, muitas vezes ela vem por você olhar e falar assim, cara, eu acho, sei lá, eu sou professora há 10 anos. Daqui 3 anos, será que a sala de aula vai ser como, gente? Então, assim, qual o risco que eu corro ali
das mudanças acontecerem para começar a me preparar um pouco mais. Então, é uma reflexão que, por mais desconfortável que ela possa parecer inicialmente, porque ninguém quer colocar no papel as ameaças, ela é importante, ela é madura. Ela mostra a nossa maturidade também. E é legal quando você faz isso manuscrito. Eu sempre levo atividade manuscrita e as pessoas amam. Quando você depois revisita isso, sabe? Daqui a um tempo você dá uma olhada de novo. Você fala, olha como eu pensava. Nada disso aconteceu. Ok. Mas o preparo, ele existe para isso. O planejamento não existe para você. O futuro, ele vai ter as suas incertezas. Mas o planejamento existe para você ter mais chance de sucesso. Não é uma certeza absoluta, mas você vai estar mais preparado, inclusive, para o improviso. Você só improvisa se você for capaz de planejar minimamente. Então, faz isso com um pedaço, com uma folha de papel e uma caneta na mão. Não tem como se arrepender de fazer um exercício desse. E sendo sincero, né? Porque é pra você. Exato! Nossa, isso é muito bom, isso é muito importante. Ser honesta consigo mesmo. Mas, Mayla, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Esse bate-papo foi muito rico. Acredito que todo mundo que está acompanhando a gente vai tirar, no mínimo, uma reflexão sobre isso. E espero que vocês tenham gostado. Mayla, fala também, reforça aí suas redes sociais. É verdade. Quem quiser continuar, né? Essas e outras conversas que vão te provocar um pouco mais. Eu uso muito o Instagram para isso, @MaylaAndrade. Também uso muito o LinkedIn para publicar, inclusive, textos. Gosto, né, da coisa de escrever textos. E também a @Resolutes, que é a consultoria que eu sou sócia. Fiquem à vontade para seguir, para nos buscar também, para levar essas e outras reflexões aí para o seu negócio, para sua área.